futuro chegou na tela do presente. É a nossa cara, é a TV da gente, a TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer, tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação, na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver, com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 16 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto, segundo. Então vamos agradecer a Deus por mais uma semana, mais um dia aí que está chegando aí no seu finalzinho de tarde, daqui a pouco mais uma noite, e que seja uma noite abençoada na tua vida, no teu lar, com todas as pessoas que você ama na tua casa. Agradecer a Deus por tudo, pela nossa saúde, por estarmos respirando, né? Isso, por estarmos vivos e bem, tá? Porque isso é que é muito importante, você estar vivo, com saúde, né? Está aí podendo exercer suas atividades, tá certo? Agradecer a Deus pela nossa família, enfim, por tudo que nós temos de bom. São 17 horas e 17 minutos e olha, estamos começando essa segunda-feira com muita coisa ruim que aconteceu nesse final de semana. Entre estas coisas, mais um caso de feminicídio na cidade de Souza, né? Uma mulher que foi aí esfaqueada e chegou a óbito. A gente lamenta demais, realmente os números são assustadores. Em pleno mês de agosto ainda, esse mês do agosto lilás, né? O agosto que a gente luta, intensifica todos os apelos para não violência doméstica, para não agressão contra a mulher, mas mesmo assim a coisa continua acontecendo. E o caso, né? O caso que aconteceu num bolão de vaquejada, né? Olha só, um bolão de vaquejada, onde a jovem Ana Caroline Barroso Dantas, de 20 anos, foi agredida com uma garrafada na madrugada de domingo, ontem, durante um bolão de vaquejada na cidade de Bom Jesus, aqui no Alto Sertão da Paraíba. E olha só, gente, infelizmente, jovens, né? O que a gente vê aí é um jovem que fez isso, tá? A gente fica triste porque o que a gente espera da nossa juventude, o que a gente espera dos nossos jovens, é que venham realmente a mudar esse conceito de agressão, né? Isso que vem lá atrás do coronelismo, né? Aquela história do caba macho, o homem que não leva desaforo para casa, né? Que a mulher tem que ser submissa, e que a gente vai pedindo a Deus que com a mudança da nova geração, isso aí acabe, mas a gente vê o contrário, né? E quem vai falar comigo agora no programa, é o doutor Ilamilton Simplício, hein?
ele que é o delegado seccional aqui da cidade de Cajazeira. Ele já está comigo, produção? Estão preparando, né? Estão preparando. Então, olha, já eu vou falar com o doutor Ilamilton Simplício a respeito exatamente da prisão, né? A prisão do jovem que fez essa barbaridade, essa atrocidade, como você queira julgar, e que não foi apenas com uma não, foram duas jovens, né? Só que a Ana Caroline Barroso, de 20 anos, Ana Caroline Barroso Dantas, né? Essa daí que está até na foto aí. Cadê a foto, produção? Coloca aí, por favor. Olha só, olha a situação da garota jovem de 20 anos de idade. Agora, isso aí é o mais absurdo, é o motivo, né? Quando a gente fala assim, o motivo que levou esse cara, tá? Esse elemento a fazer uma coisa dessa, tá? Eu sei que a família, o pai, a mãe dele não gosta da maneira como a gente está dizendo, mas me perdoe o pai, me perdoe a mãe, mas vamos apenas mudar o ângulo, tá? Nesse caso aí, o seu filho, ele é o algoz, tá? O seu filho é a pessoa que fez. Agora vamos mudar o ângulo, vamos fazer de conta que fosse ele que tivesse sofrido isso. E pior ainda, que não fosse ele, fosse uma irmã, né? Uma filha sua, tá? Porque isso aí aconteceu, pasme no que eu vou dizer, você que ainda não sabe, tá? É um absurdo, simplesmente porque ele chamou a menina para dançar e a menina não quis, tá? Imagina só, agora já pensou se isso virar, se essa moda pega, né? Quer dizer, o cara vai chamar uma mulher para dançar, se ela não for dançar com ele, ele pega uma garrafa e dá uma garrafada na cabeça da mulher, né? Então é um absurdo, a gente está vendo aí as coisas, a gente fica assim sem entender. Aí eu não vou estar aqui dizendo de maneira alguma, até porque eu não sei, né? E a gente não deve falar o que não sabe, né? Eu apenas estou supondo, tá? Olha bem o que eu estou falando, hein? Depois não vão dizer que Fernando Antônio disse isso. Eu estou supondo, né? A gente supõe que uma pessoa dessa não estava no sentido normal. Não estava. Porque uma pessoa no sentido normal não faz um negócio desse, né? Então não estava no sentido normal de chegar ao ponto de, simplesmente porque teve uma recusa de não querer dançar, tá? Pegar uma garrafa e fazer isso. Olha só, olha a situação dessa jovem que pegou pontos aí nos lábios, né? O nariz parece, também não tem essa confirmação, né? Parece que o nariz está quebrado, né? Tá certo? Ou estava quebrado. Acho que a essa altura já levaram no médico, já resolveram, né? Mas olha só a situação da jovem. Aí você imagine, eu que sou pai, né? Eu que sou pai, você que está me assistindo, imagina você ver uma filha sua numa situação dessa, tá certo? E você imaginar que isso aconteceu simplesmente porque alguém veio chamar para dançar e ela exercendo o direito, que parece que não foi o caso dela, foi o caso da menina que estava na mesa, né? Que disse que não ia dançar, e ele pegou a garrafa e jogou, e pegou também na menina aí, na jovem, que agora está aí nessa situação, né? Então, é lamentável, infelizmente a gente tem que pedir isso aqui, tem que pedir, tá? É justiça, tá? Tem que ser feita justiça, isso aí não pode passar impune de jeito nenhum. E quero aqui parabenizar em público, tá? Ao excelente trabalho da Polícia Civil aqui da cidade de Cajazeiras, a Polícia Militar, enfim, a polícia como um todo, que deu uma resposta rápida à sociedade, tá? Deu uma resposta rápida. Então eu quero falar com o doutor Ilamilton Simplício, ao vivo, aqui no Balanço Diário, agora, para ele dizer os detalhes, como foi a prisão do rapaz, né? Como é que está continuando isso aí? Já está comigo, produção?
Ainda não, mas já já ele vai estar. Já já, doutor Ilamilton Simplício, hein? Fica aí, começa a compartilhar, porque ele vai falar tudo aqui pra gente sobre esse caso aí, dessa jovem que, repito, exercendo um direito que é seu, tá? Não, eu não vou dançar, eu não quero dançar. Leva uma garrafada, tá? A menina é atingida e leva aí uma situação dessa de ter o rosto agora com uma cicatriz, né? Uma cicatriz, tá certo? A mãe dela preocupada porque o psicológico também é afetado, com certeza a menina não é assim, não é porque tem 20 anos, mas ela já tem 20 anos, ela vai superar, não. A mulher não supera isso, não. A mulher não supera uma violência, tá? É preciso de um acompanhamento psicológico, tá? É preciso realmente que tenha muita atenção com essa jovem, porque é um absurdo isso aí que a gente está vendo acontecendo aqui no sertão paraibano, mas no Brasil como um todo, essa situação da mulher, da violência contra a mulher, da agressão doméstica, tá? Que é preciso realmente que as autoridades exerçam, tá? Agora, principalmente você que está me assistindo, olha, presta atenção, essa história de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, acabou, tá? Nos dias de hoje não, nos dias de hoje, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, você pode salvar uma vida. Você vê uma confusão aí numa casa, tá? Vá lá, denuncie, ligue para a polícia anonimamente, sua identidade vai ser preservada, ninguém vai dizer, mas ligue, denuncie, porque você vai estar salvando uma vida. 17 horas e 26 minutos, já já eu vou falar com o doutor Ilamilton Simplício, tá certo? Olha, gente, e hoje também, daqui a pouco aqui no programa, eu vou estar falando com 2 atletas. Olha só, amanhã começa, vocês sabem disso, né? Amanhã começa os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, amanhã, tá? E hoje nós vamos ter aqui, olha que maravilha, hein? O Balanço Diário trazendo para vocês 2 atletas, tá? Um deles é o Solon Santos, ele que foi integrante da Seleção Nacional de Polo Aquático de 1976 a 1989. E também vamos ter aqui a participação do Anderson Lopes. O Anderson Lopes, que é medalhista paralímpico Atlanta e Sydney, em lançamento de disco. Então, um programa que promete, tá? Nós vamos falar aí sobre o atletismo, vamos falar sobre a visão deles dois hoje, tá? Como é que tá? O que esperar do Brasil nesses jogos que começam amanhã, os Jogos Paralímpicos, né? De Tóquio 2020. Então, o programa tá show. Daqui a pouquinho eles vão estar ao vivo comigo. Produção, o doutor Ilamilton já está comigo? Pronto, vamos lá, porque eu tenho ainda a entrevista, né? Tá certo? Quero falar com o doutor Ilamilton, que eu quero saber tudo aqui, passar para o meu público sobre a prisão, né? A prisão desse rapaz, né? Esse sem noção, né? Que fez um negócio desse aí e que agora vai pagar, tem que pagar, tá certo? Parece que tem a história de um tio que também estava escondendo, né? Estava escondendo e vai responder também por isso. Vai responder, apesar de ser família, estava escondendo o rapaz lá no sítio Serragem e a polícia pegou, tá certo? Então tem um imbróglio aí nesse meio, mas o que a gente lamenta mais é exatamente o que aconteceu com a jovem, né? O que aconteceu com essa garota aí, que a gente lamenta demais, lamenta muito, que é exatamente a Ana Caroline Barroso Dantas.
20 anos de idade, vai para uma festa, vai para um bolão de vaquejada, tá lá no canto dela com as amigas, aí vem um sujeito, né? E chama para dançar. Aí ela vai e diz: não, eu não quero dançar, eu não vou dançar, eu não quero, né? Eu não quero dançar, tá certo? Ela fala isso: eu não vou dançar, eu não quero dançar. Aí o cara simplesmente vai, pega uma garrafa, joga, acerta a jovem e acerta também a outra que está do lado, né? Que rasga. A menina desmaiou com a pancada. Desmaiou, tá? E aí chegou a causar esse estrago, tá certo? E agora vai ter que responder, vai ter. Aí está a mãe dela junto com a garota, tá certo? A gente lamenta demais. Ainda bem que o pior não aconteceu, né? Ainda bem, graças a Deus, né? Que poderia ter acontecido algo muito pior do que isso, tá? Mas graças a Deus ela teve realmente essa lesão, mas está viva, tá? Está viva, aí está. Essa lesão aí no nariz, parece que quebrou o nariz também. E aí a gente só tem que lamentar demais isso que aconteceu, né? Produção, e aí o doutor Ilamilton Simplício? Ainda não? Eita. Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos chamar aí o Clima Tempo, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região. Como é que está o tempo aí, hein? Eu espero que o tempo, a natureza esteja aí, né? Ou fazendo aquele calorzinho, né? Ou aquele frio, tá certo? Vamos saber como é que tá. Mas o tempo dentro da tua casa, na tua família, esteja tranquilo, né? Não chega a esse ponto aí não, tá bom? Então vamos lá, o Clima Tempo, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região, agora no Balanço. O ar seco ainda continua predominando e impedindo a formação de nuvens carregadas em grande parte do interior do Nordeste, mas a circulação de ventos mantém o tempo instável em parte da costa leste da região. A chuva acontece a qualquer hora na região de El Salvador, na região de Maragogi, em Alagoas, e também sobre a capital Recife. Nas demais capitais da costa leste, a chuva ainda será passageira, principalmente entre a tarde e a noite. Em São Luís, também chove no fim do dia, com a diferença que há maior risco para temporais. Tempo firme e seco para os estados do Piauí e Ceará e em todo o interior do Nordeste, que continua com alta chance de queimadas. Na região de El Salvador, mínima de 21 com máxima de 28 graus. Em Teresina, mínima de 20 com calorão de 38 graus. Muito bem, aí está então o Clima Tempo, serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região. São 17 horas e 32 minutos. Estamos tentando aqui a conexão com o doutor Ilamilton Simplício. Ele vai falar aqui no programa, hein? Vai falar ao vivo, estamos aí mantendo essa conexão, então aguarda aí que já nós vamos estar aqui falando com ele ao vivo sobre esse absurdo que aconteceu aqui no sertão paraibano, na região de Cajazeiras, mais especificamente lá em Bom Jesus, num bolão de vaquejada, onde uma jovem levou uma garrafada na cabeça, tá? A outra atingiu aqui os lábios, o nariz, e aí realmente chegou a desmaiar. Tudo isso porque simplesmente ela exerceu o direito de dizer: eu não quero dançar com você, tá bom? Então imagina só, igual absurdo, né? Você se recusa a dançar com a pessoa e ela pega uma garrafa e taca em você. Não dá nem como, não tem nem como explicar isso. Doutor Ilamilton Simplício já com a gente. Olha, gente, é o seguinte, produção, enquanto vocês conseguem, tá? Enquanto vocês conseguem, doutor Ilamilton Simplício, porque depois ainda tem o Marco G10, a Simone Soares, né? O Solon Santos, tá? O Anderson, também todos atletas olímpicos aí, que vão falar com a gente. Então, enquanto
enquanto vocês vão organizando, porque o apresentador fica aqui enchendo linguiça, e não dá para encher linguiça, 17h34, faz o seguinte, joga aí então, balanço policial, enquanto vocês fazem isso, balanço policial, vamos lá. A estilo de La Casa de Papel, bandidos assaltam lotérica na região de Souza e 2 são presos. Olha só, gente, uma casa lotérica foi assaltada por volta das 6 horas da manhã dessa segunda-feira, hoje, dia 23, na cidade de Nazarezinho, na região de Souza. Segundo informações da polícia, homens com máscaras da série La Casa de Papel, olha só a criatividade, hein? Renderam um funcionário do estabelecimento e fizeram ele de refém. Conforme imagens de câmeras de segurança, é possível ver 2 meliantes dentro do local com arma em punho e obrigando a vítima a abrir o cofre para pegar o dinheiro. Após o crime cometido, os assaltantes fugiram, levando uma quantia não revelada. Após diligências da Polícia Militar, 2 suspeitos, um de 25 e outro de 28 anos, respectivamente, foram pegos ainda na manhã de hoje. Com os meliantes foram apreendidos uma pistola Taurus G2C 9mm com 39 munições, 3 carros que, segundo a PM, deram apoio no assalto, uma quantia de R$ 1.277, além de outros objetos. A Polícia Militar continua em busca de capturar mais um envolvido no delito, o qual já foi identificado. Segundo informações do setor de comunicação do 14º BPM, ao Diário do Sertão, tanto os suspeitos como os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Souza para medidas cabíveis. Rapaz, olha a criatividade aí dos bandidos, hein? Os caras agora estão se disfarçando aí de protagonistas de filmes, de série, né? Olha só, veja só, La Casa de Papel, né? Até carros aí apoiando, 3 carros, pistola Taurus, máscaras idênticas à do filme, né? Agora, o valor bem diferente, né? Foram fazer tudo isso para levar R$ 1.277. No filme, o valor no filme é a Casa da Moeda, tá? No filme é lá onde faz o dinheiro, né? Então, os principiantes aí que quiseram dar uma de ator hollywoodiano, né? Já estão aí no devido lugar e agora vão fazer outro filme, né? Provavelmente, Fuga do Xadrez, vão tentar fazer esse filme aí. Só pode ser, porque La Casa de Papel foi por água abaixo, tá bom? Cada uma mesmo. Vamos para mais uma notícia, aqui eu falei agora há pouco, lamentavelmente, mais um caso de feminicídio, esse na cidade de Souza. Já tá comigo? Muito bem, vamos lá. Doutor Ilamilton Simplício, boa tarde, meu querido amigo, ele que é o delegado seccional aqui da cidade de Cajazeiras. Cadê doutor Ilamilton? Vamos colocar ele aí ao vivo. Aqui no balanço é assim. Aí está. Doutor Ilamilton, boa tarde, quase boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Eu sei que o senhor está aí trabalhando de maneira remota, o senhor está em casa, né? Mas mesmo assim, trabalhando mais do que se estivesse na delegacia. E é tão eficiente que mesmo em casa, de maneira remota,
cumpre, faz o que é para ser feito. Vamos começar então, doutor Ilamilton, com seu boa tarde, suas considerações iniciais a todos os nossos telespectadores. Boa tarde a todos, ouvintes, telespectadores da TV Diário do Sertão, aos cajazeirenses e população da região. Estou à disposição para as perguntas. Doutor Ilamilton Simplício, o senhor esteve aqui comigo, e quando o senhor esteve aqui, nós fizemos uma entrevista, e a gente falou de vários assuntos, falou do roubo, né? Falou até do sequestro, relâmpago, né? E chegamos a pincelar um pouquinho também sobre a questão da violência do homem contra a mulher, a violência doméstica. E estamos no mês de agosto lilás, acho que é isso, né? Que é o mês que trata exatamente da prevenção a não agressão à mulher, né? A gente está pregando isso direto, números assustadores. Agora me diga uma coisa, eu pelo menos eu imagino assim, que uma pessoa que faz isso não está no seu senso normal, porque o senhor já imaginou a pessoa ir chamar uma pessoa para dançar, o cara vai chamar uma mulher para dançar, ela diz que não quer, aí ele pega uma garrafa, taca na cabeça dela, atinge duas jovens. O que é que o senhor tem a dizer de uma situação dessa, esse absurdo? Por favor. Veja bem, inicialmente é um fato repugnável, né? Qualquer ato de violência, ele é mais um ato de violência injusto, é um ato repugnável. Então não é possível se admitir, nos dias atuais, que o homem se arvore no direito de exigir que uma mulher, numa festa, por exemplo, venha dançar com ele. Então, quando a jovem disse não, que não queria dançar com esse rapaz, com esse jovem, ele deveria ter educadamente se retirado, ou se quisesse insistir de forma educada, de forma elegante, que tivesse insistido mais um pouquinho de forma elegante, de forma educada. Se ela dissesse não mais uma vez, ele deveria se retirar, e não agir da forma como ele agiu, de forma violenta. Isso aí eu acho que alguém da área de psicologia poderia explicar melhor do que eu, mas a gente sabe pela experiência como policial que muitas vezes essas atitudes, obviamente tomadas por alguns homens, isso vem, pode-se dizer em alguns casos, praticamente do berço, do meio familiar, da falta de educação, da falta de limites que foi dada a essas pessoas desde a infância. Eu acho que os pais têm que aprender a educar os filhos no sentido de impor limites. Então, quando você não põe limite a uma criança, ou não educa a criança, obviamente ela vai se tornar um adolescente ou um adulto, a depender das circunstâncias, um adulto violento, achando que ele pode ser o dono do mundo. Então, toda vez que a criança chora, cai no chão, faz birra e pede alguma coisa para o pai, e o pai cede por conta dessa birra, ele acaba crescendo pensando que tudo que ele quer na vida ele vai conseguir no grito. Então, muitos desses jovens que usam esse tipo de artifício da violência com as mulheres ou para qualquer pessoa, eu acho que deve ter uma origem na base. Eu acho que a família é a base de tudo, a educação é a base de tudo. Eu não consigo conceber de outra forma. Porque pensar que isso pode ser genético, hereditário, ou até um desvio psicológico, isso pode acontecer também. A ciência pode explicar isso aí, né? Mas muitas vezes é a falta de educação na base. Esse rapaz, inclusive, parece que consta que ele já se envolveu, inclusive, com outros problemas quando adolescente no trânsito. Então, se ele teve envolvimento no trânsito, já começa errado por aí, porque adolescente menor de 18 anos não pode dirigir. Então, o pai que permite que seu filho, por exemplo, dirija com menos de 18 anos, por exemplo, ele está dando um mau exemplo ao seu filho. Ele está dizendo para o seu filho, de forma indireta, no subconsciente, que ele pode violar a lei. Meu filho, você não pode dirigir não, mas aqui a gente dá um jeitinho, você dirige escondido, você vai ali. Parece uma coisa besta, mas isso é uma lição, é um exemplo. Então, todo pai de família deveria pensar ao educar seu filho, especialmente no trânsito, que é um exemplo muito importante no trânsito. Você só vai dirigir quando completar 18 anos, não vai não. Esse jovem, por exemplo, ele aprendeu a dirigir antes de 18, e, pelo que consta, ele atropelou uma pessoa, ou já matou uma pessoa no trânsito, ou duas pessoas no trânsito. Então, já é um jovem que tem problemas com violência, envolvido com violência, entendeu? Então, culminou com mais uma violência. E se não parar, se não botar um freio, se ele não levar um exemplo, se ele não for punido de forma exemplar, ele vai achar que poderá continuar usando de métodos violentos contra pessoas que ele não sabe nem quem é. Como é que ele acha que ele é o dono do mundo, é o Tarzan, o super-homem, que ele pode agredir qualquer pessoa, ele achar que não vai ser punido, que não poderá ser punido? Ele acha que ele é o mais valente da Terra?
para cada valente, sempre acaba encontrando um valente maior, né? Sempre dizem isso, né? Para cada valentão, sempre tem um valente mais valente do que ele. Então, a pessoa acaba encontrando. A lição que eu deixo para o jovem é que a melhor forma de agir na vida é com educação, é estudar e ter educação e tratar bem as pessoas, porque a violência não compensa. Todo ato ou toda violência, né, implica uma reação. Então, nesse momento, a reação contra ele é a reação policial, é a reação do Estado, é a reação legal. Então, ele vai ser punido, ele foi preso em flagrante delito, ele vai ser encaminhado para o presídio, ou seja, ele já começou a receber a punição que ele merece dentro da lei. Né? Doutor Ilamilton, veja só, na verdade esse pessoal, ele não sai fazendo isso com qualquer um não, sabe? Eles são muito valentões contra as mulheres, mas quando acham outro homem do tamanho deles, aí vira um gatinho bem dócil, sabe? Agora com as mulheres são realmente trogloditas, ignorantes, enfim. Mas não é esse o caso, né? Agora, eu quero saber o seguinte, em primeiro lugar, parabenizar o senhor, parabenizar toda a sua equipe. Que resposta rápida, viu? É isso que a sociedade quer, é isso que a sociedade realmente precisa ter essa certeza, e os meliantes também, entender que em uma cidade tem uma polícia civil, uma polícia militar eficaz, que trabalha com profissionalismo e que realmente resolve. Como é que foi essa prisão? Como é que vocês fizeram? Como é que foi essa operação que culminou na prisão desse meliante rapidamente? Como é que foi? Veja bem, assim que eu tomei conhecimento, porque todos os fatos graves que acontecem aí, logicamente que eu sou comunicado, então, obviamente, porque tem que ser comunicado. Então, assim que eu tomei conhecimento do fato, obviamente, por se tratar de uma violência contra a mulher, e ainda mais no mês de agosto, que é o mês de combate à violência contra a mulher, e diante do fato realmente que dá repercussão, e teve repercussão, imediatamente eu determinei ao grupo de repressão qualificado, que é um grupo novo que nós criamos aí em Cajazeiras, justamente para atuar nessas questões que a gente está chamando de GRQ, que é o grupo de repressão qualificada, que são formados por policiais que vão focar nesse tipo de crimes especializados. Imediatamente a equipe caiu em campo e procurou informações, obviamente, a gente trabalha com informações, e com outras técnicas de investigações, e chegamos ao paradeiro do cidadão, do indivíduo, onde ele estava escondido, na casa de um familiar, de um tio dele que estava escondendo ele. Então nós chegamos, através de informações, através de técnicas de investigações, e conseguimos prendê-lo por volta de 11h30 da manhã. Realmente foi uma ação rápida, uma ação exitosa, e está de parabéns à equipe aí do Grupo de Repressão Qualificada de Cajazeiras, que agiu rápido e prendeu este indivíduo, dando uma lição, né? Vamos dizer, uma pedagogia no sentido de que a violência não compensa, o crime não compensa. É a lição que a gente deixa para os jovens desse tipo aí. Doutor Ilamilton Simplício, eu ouvi rumores também, tá certo, de que esse tio dele estava realmente escondendo o jovem, guardando o jovem, exatamente para que a polícia não chegasse até ele. O que vai sofrer esse tio dele por estar fazendo isso? A gente entende que é parente, que é família, mas a gente tem que também entender que se o cara errou, se o cara está devendo, tem que pagar, tá certo? Então, que represálias vai agora acontecer para o tio que estava escondendo, guardando aí o jovem? Olha, o Código Penal tem um crime previsto para isso, eu me esqueci agora o nome do crime, mas quando você começou a tocar no assunto, eu estava querendo lembrar do tipo penal específico, mas me fugiu agora no momento. Acho que é alguma coisa ligada à responsabilidade, tem alguma, eu também não sei não, mas alguma coisa voltada à responsabilidade. Eu no momento realmente não estou lembrando não, mas existe um tipo penal, um crime previsto no Código Penal para quem dá proteção a quem está foragido, a quem está fugindo da polícia ou da justiça. Infelizmente ainda é um crime leve, né? Um crime com pena máxima de até 2 anos. Então essa pessoa, o parente dele, vai responder a um TCO. É o que a gente chama de termo circunstanciado de ocorrência. Ele praticou um crime, pois está dando guarida de proteção a uma pessoa que tinha acabado de praticar um crime e estava em estado de flagrância. Então, ele irá responder por esse crime previsto no Código Penal. Muito bem. Doutor Ilamilton Simplício,
Mais uma vez, eu gostaria que o senhor deixasse aqui, claro, para todos os nossos telespectadores, né? Inclusive para essa turma que age pela emoção, quando deveria agir pela razão, tá? Esse jovem aí, eu lamento demais, acredito que nesse momento está muito arrependido do que fez, muito arrependido, poderia ter sido pior, claro, poderia, a gente podia estar falando aqui de um caso de uma jovem que veio a óbito, por ter levado uma garrafada, né? Graças a Deus não é isso, graças a Deus foi uma lesão, mas mesmo assim implica em sanções penais para quem comete isso aí. Mas eu gostaria que o senhor fizesse um alerta, já que estamos aqui no mês de agosto ainda, o mês de exatamente combate, né, a agressão contra a mulher. O que é que o senhor pode dizer aí para dar um lembrete, né, aos jovens, aos homens mais maduros, que muitas vezes é melhor uma boa conversa, é melhor resolver de uma forma mais leve, mais na calma, no diálogo, do que partir para a violência, que depois é muito pior. Fique à vontade aí para o senhor deixar essa mensagem. A violência, obviamente, ela nunca é a solução ou a ferramenta adequada para se solucionar qualquer problema, né? Especialmente problema no âmbito familiar, no âmbito doméstico, na relação homem ou mulher. Hoje em dia, a rede de proteção à mulher é uma rede muito forte. As mulheres estão muito organizadas nesse sentido, e graças a Deus que estão e devem se organizar cada vez mais. Então, as mulheres têm uma rede de proteção muito forte. Nós temos a Delegacia das Mulheres, por exemplo, a Polícia Civil, que dá uma proteção na área policial às mulheres. Temos a patrulha policial no âmbito da Polícia Militar, que inclusive está vindo agora para Passo, né, se estendendo para o Sertão. Então, o conselho é sempre a questão do diálogo. Se não for possível a convivência, a melhor coisa é se separar de forma amigável, dialogável. Nunca a violência física, nem mesmo a violência psicológica, é o remédio adequado para se solucionar qualquer problema no âmbito familiar. A gente tem visto aí na mídia nacional, especialmente, carreiras de pessoas famosas que se acabam por conta do uso da violência física contra a mulher. Recentemente nós tivemos aquele caso ali de Fortaleza, daquele rapaz parece que é DJ de uma banda famosa aí, que agredia a esposa ou a companheira de forma covarde. E na maioria das vezes, 100% das vezes, quando há agressão física de um homem contra a mulher, é sempre um ato de covardia, porque na maioria das vezes o homem tem uma força física maior do que a mulher. Então quem usa uma força física muito superior à sua para agredir uma pessoa, isso é um ato de covardia. Como você mesmo disse, tenho certeza absoluta, qualquer homem que se deparar com outro mais forte do que ele, por exemplo, ele vai pensar 10 vezes antes de partir para a briga, né? Isso é natural, é do instinto da natureza, de qualquer animal. Nenhum animal briga com o outro que é mais forte do que ele procura correr, fugir. Da mesma forma é o ser humano, o homem, ele só agride, só parte para a briga quando ele acha que o outro é mais fraco do que ele. E no caso do homem que agride a mulher, nesse sentido, o homem acha que é mais forte, muitas vezes ele é mais forte fisicamente do que as mulheres. Então as mulheres às vezes se encontram em estado de fragilidade emocional e fisicamente, dependência econômica muitas vezes, vergonha da família, e acaba aceitando essas humilhações e essas agressões físicas que às vezes perduram por muito tempo. Mas eu quero dizer para as mulheres que hoje se encontram nessa situação, que tenham coragem para denunciar, que procurem a rede de proteção para denunciar, procurem a Delegacia da Mulher, que hoje a rede de proteção é muito forte e vai lhe dar proteção e segurança para você sair desse círculo de violência em que, porventura, você se encontra. Doutor Ilamilton, só para a gente terminar, mais uma pergunta. O que é que vai acontecer agora com o jovem, né? Esse crime que ele cometeu, ele é um crime afiançável? Não é? Não existe fiança para esse crime? Ele vai permanecer preso? Como é que vai ser aí, para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente? Veja bem, houve duas situações. Uma das vítimas, ela foi atingida de forma leve. Então, o laudo médico legal constatou que a primeira vítima levou uma garrafada na cabeça e foi de forma leve, então deu uma lesão leve. A segunda vítima, que foi a mais grave, que desmaiou, inclusive, que teve um ferimento na boca e no nariz, a lesão foi mais grave, é considerada uma lesão grave, ou gravíssima. Então, a pena é superior a 4 anos. Portanto, o crime é inafiançável na esfera policial. Então, ele vai permanecer preso, vai ser encaminhado para o presídio em Cajazeiras, vai aguardar
a audiência de custódia e a decisão da justiça. Aí agora como a justiça. A polícia cumpriu o seu papel, prendeu o autor em flagrante, não afiançou e encaminhou para o presídio. Agora, cabe ao juiz da comarca de Cajazeiras analisar a situação e decidir se ele vai responder em liberdade ou não. Certo? Mas o crime não é afiançável na esfera policial. Agora, na esfera judicial, o juiz pode, se entender pertinente, colocá-lo em liberdade provisória e ele aguardar o andamento do processo em liberdade. Mas isso é uma decisão do juiz. Na esfera policial não cabe fiança. Ele não foi afiançado e vai ser encaminhado para o presídio em Cajazeiras. Pois é, doutor Ilamilton, olha, inclusive atrás do senhor tem um banner que eu quero chamar bem a atenção do nosso telespectador, hein? Atenção. Produção, pode abrir a imagem com o doutor Ilamilton. Abra aí, por favor. Pode abrir a imagem. Vamos abrir. Isso, olha só. Olha bem o que está escrito aí por trás, hein? Polícia Civil, Disque Denúncia 197, sigilo absoluto. Então tá aí bem claro. Então você que está assistindo o programa, esse homem que está aí na tela é de muita competência, tá? Ele é um excelente profissional, um grande delegado seccional aqui na nossa cidade, está pronto para atender você e o sigilo é total. Então não deixe de denunciar. Se você está vendo que algo está errado, pega o telefone e liga 197. Doutor Ilamilton, agradecer demais o senhor, sempre pronto, sempre solícito, muito obrigado pela sua participação, espero o senhor aqui, hein, aqui de novo para a gente atualizar e deixo o espaço agora para suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço a participação na TV Diário do Sertão, importante veículo de comunicação da região. É importante esse espaço para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, as forças de segurança, porque nós, como já disse uma vez aí, nós somos servidores públicos, e como servidores públicos nós temos a obrigação de prestar contas à população. E uma das formas da gente prestar contas é justamente através dos meios de comunicação, como a TV Diário do Sertão, que tem uma audiência enorme aí na região. Muito obrigado e agradeço. Milton Simplício, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns pela ação rápida que foi feita aí, na captura aí desse meliante, desse elemento aí que lamentavelmente causou esse transtorno, essa agressão a essas duas jovens, tá bom? 17h56, olha, atenção, não ouse sair, hein? É isso mesmo, nós vamos aqui a um rápido intervalo, vai tomar aquela aguinha, tá com vontade de ir no banheiro, vai agora, compartilha, volta logo, porque eu vou para o intervalo, quando voltar eu já volto com eles, hein? Os atletas, o atleta olímpico, o paraolímpico, que vão falar conosco já, tá certo? É o Solon Santos, olha só o nome das feras que vai estar aqui, ao vivo com a gente. Amanhã começa os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, olha bem, e amanhã já começa, e hoje nós vamos ter já aqui Solon Santos, integrante da Seleção Nacional de Polo Aquático de 1976 a 1989, e Anderson Lopes, medalhista paralímpico Atlanta e Sydney, no lançamento de disco. Além do Marcos Oliveira e da Simone, da revista Valores e Negócios. Voltamos já. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer.
Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem o resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio faz o que ninguém mais consegue. Protege nossas riquezas. Constrói pontes e estradas. Leva saúde ao nosso povo. Sempre pronto e disponível. Obrigado, soldado. 25 de agosto, Dia do Soldado. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Pátria Amada, Brasil. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Conheça o conforto e a sofisticação do Volkswagen Taos. O Taos tem um interior amplo e muito confortável. A sua maior distância entre eixos fornece mais espaço para todos os passageiros e um excelente espaço de carga. Também se acrescenta ao conforto seu perfeito acabamento e a distribuição do painel de tecnologia avançada. Ah, isso sem falar no banco ergonômico de 8 regulagens elétricas. A iluminação ambiente tem 10 opções de cores para dar uma atmosfera única para sua viagem. Seja para ter uma visibilidade confortável de noite ou simplesmente personalizar seu passeio. Além do incrível teto solar panorâmico que, apesar do nome, também permite ver a lua. Sinta, conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Volkswagen. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São precisamente 18h03. Agradecer a todos pela audiência maciça, todos os dias aqui na TV Diário do Sertão, no programa Balanço Diário. Agradecer aqui a minha querida Núbia Cavalcante. Ela está dizendo aqui, um bolão de vaquejada que não tem um segurança.
Realmente é um absurdo, viu? Eu mesmo não ficaria numa festa dessa, né? Sem ter nenhum segurança, aí a coisa fica, a Deus dará, né? Maria Xavier, Celda Lopes, Aparecida Daniel, Ângela Ferreira, Acida de João de Mocinha, boa tarde, sou de Manaíra, Sertão, estou em São Paulo, adoro o seu programa, muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Melri Araújo, aqui de Cajazeiras, o Tiago Cartaz está dizendo o seguinte: por que será que a morte do garoto que foi atropelado não passa o nome da pessoa? Será que é porque ela tem pano para as mangas? A pergunta, né? Queremos a assassina presa. Realmente, tem que estar presa mesmo, porque quem comete crime tem que estar na cadeia. Esse é o lugar. 18h04, olha, já estou com eles, hein? Já estão comigo, os nossos convidados de hoje. Vamos começar então com o boa noite do nosso querido Marcos Oliveira, presidente do grupo G10. Marcos, meu querido, boa noite, obrigado aí por estar conosco mais uma vez. Amanhã começam, né? Amanhã começam os Jogos Paralímpicos de Tóquio, Tóquio 2020, hein? Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, amanhã, a partir do dia 24, e a gente já se antecipando, trazendo aí essas duas estrelas. Programa hoje com cheiro de medalha, hein? Cheiro de medalha. Boa noite, Marcos Oliveira. Boa noite, Fernando. Nós estamos aqui no Balanço Diário, hoje com duas personalidades, né? Eu diria que celebridades. Uma é um atleta olímpico, um técnico que é o Solon, né? Que já vai falar daqui a pouco, que participou de Olimpíadas, técnico do polo aquático, um grande esporte, e o Anderson Lopes, né? Que é o nosso medalhista paralímpico, né? Hoje também está na Secretaria de Esporte aqui do Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que é importante, né? Já os dois darem boa noite, né? Tanto o Solon quanto o Anderson. Boa noite. Bem, muito bem, eu já cheguei a ver aí a imagem do Solon, né? Pronto, o Anderson já apareceu. Agora eu estou sentindo a falta aí da nossa querida Simone Soares, da revista Valores e Negócios. Já já ela aparece aí conosco. Bom, vamos dar aqui então boa noite, agradecer a participação, a presença do Solon Santos, hein? Olha só, vale salientar que o Solon, ele é integrante da Seleção Nacional de Polo Aquático de 1976 a 1989. Solon, muito obrigado por estar conosco aqui, uma grande alegria. Seu boa noite a todos os nossos telespectadores. Primeiro, boa noite, é um prazer estar falando aqui do Rio de Janeiro para vocês. Desculpa a correria, que eu estou aqui no clube, eu ainda vou dar treino, estou no Tijuca Tênis Clube, vim para um cantinho aqui, a piscina está lá embaixo para poder falar um pouquinho. E hoje eu já soube que o outro convidado, o Anderson, também é amigo do Julinho aqui do Departamento de Esporte Incentivado, falou muito bem do Anderson. Anderson, é um prazer conhecer você e saber que estamos juntos aqui nessa entrevista. Sempre que eu sou convidado pelo professor Marcos, é um prazer estar aqui, falar de esporte, depois desses anos todos, faço 50 anos ano que vem de polo aquático, com passagem em grandes clubes do Rio de Janeiro, joguei em Flamengo, Botafogo, Fluminense, e hoje eu estou trabalhando no Tijuca Tênis Clube como técnico, mas tenho uma grande história no esporte nacional, por passar anos competindo, sou ex-atleta olímpico também. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, Solon Santos aí conosco. Como ele mesmo já falou, nosso outro convidado também é uma figura ilustre, né? Anderson Lopes. O Anderson Lopes, que é medalhista paralímpico, Atlanta e Sydney, no lançamento de disco.
Anderson, obrigado pela presença, grande alegria ter você aqui conosco. Seu boa noite para todos os nossos telespectadores. Boa noite, eu que tenho que agradecer, estou falando aqui também de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. É um prazer muito grande estar participando e falar um pouco agora de Paralimpíada, né? Amanhã começam os Jogos Paralímpicos de Tóquio e eu já fui em 4 versões. A minha primeira foi na Paralimpíada de Barcelona 92, medalhei na Paralimpíada de Sydney no atletismo, lançamento de disco, medalhei na Paralimpíada de Atlanta em 96 também, em 2000, troquei aí as polaridades. Em Atenas, em 2004, eu fui como comentarista esportivo e trazendo imagens maravilhosas para o Brasil. Então é um grande prazer estar aqui com o teu público e saber que a gente vai falar de esporte, que é um trabalho de cidadania e de promoção de saúde, que é o mais importante. Aí está o Anderson Lopes, Solon Santos e meu querido Marcos Oliveira. Tá faltando apenas a Simone Soares, que eu acredito que já ela aparece aí, tá? Já enviaram o link para ela, estamos esperando aí que ela entre aí na sala para que a gente possa conversar também com ela. Ô Marcos, eu vou ceder a você essa honra, né? De você iniciar fazendo sua pergunta aí aos nossos convidados, viu? Fica à vontade aí, pode fazer a primeira pergunta a quem você quer, se a Solon, a Anderson ou aos dois, por favor. Quem sumiu foi o Fernando do programa, né? O Fernando eu não estou vendo mais, né? Marcos, você me ouviu, Marcos? Eu estou ouvindo, eu ouvi agora, só agora eu ouvi. Pronto, eu estou dizendo o seguinte, eu vou te dar essa honra, esse privilégio de você começar o nosso bate-papo, você fazer logo a pergunta inicial aí, seja para o Solon, ou para o Anderson, ou para os dois. Fique à vontade. Então, ó, inclusive a nossa Simone Soares está entrando, hein? Já está entrando a nossa querida e linda Simone, né? Marco, pode fazer. Vou fazer a pergunta. Pronto. É porque eu estou tão emocionado aqui com o Solon e o Anderson, que são 2 celebridades, a gente fica emocionado, né? Em 15 anos eu estou ficando nervoso pela primeira vez. É muita celebridade junto. Então deixa eu perguntar para o Solon e para o Anderson a seguinte pergunta. Na opinião de vocês, na visão de vocês, o que deveria fazer com que nossos atletas trouxesse mais medalhas ainda? A gente ganha muita medalha no vôlei, no lançamento de disco, enfim, várias coisas, no judô, mas poderíamos trazer mais medalhas. Então, eu gostaria de saber de vocês o que falta para trazer mais medalha, mais investimento, mais treinamento. Então, eu queria que o Solon, que é da Olimpíada, e o Anderson da Paralimpíada, respondesse essa pergunta, que isso está na minha cabeça. Por que não trazer mais medalhas? E daqui a pouco, Simone Soares já está aí com a gente, a nossa querida e linda Simone. Quem começa? Solon. Pode começar, Solon. Olha só, eu acho que a primeira coisa para a gente aumentar o número de medalhas para a nossa nação, o nosso país, teria que se fazer um programa esportivo estudantil. Eu sou do tempo do JEBs, Jogos Estudantis Brasileiro, que está retornando depois de muitos anos de estar afastado. Então, eu acho que o esporte ele tem que começar com as crianças pequenas a desenvolver a coordenação motora para poder a criança virar um atleta futuro. Então, é importante ter um programa nacional junto com a estudantil, né, com as escolas, que podariam as crianças para praticar esporte. Isso e teria um crescimento muito grande de praticantes no país. E outra coisa importante, seria uma terceira idade com saúde. Eu acho que o investimento do governo nesse setor infantil das crianças traria muita coisa, porque deixou-se muito legado depois dessa Olimpíada aí em questão de equipamentos para o alto rendimento. Mas eu acho que nós não estamos... A ponta ainda não é essa. A ponta eu acho que tem que ser embaixo. As crianças, fomentar o esporte nas escolas, entendeu? E em praças públicas, em locais públicos, poder ter muito praticante, para aumentar o número de praticantes, para poder ter esse maior número de medalhas.
É só ver os países agora que sediaram a Olimpíada, como aumentaram o número. O Japão teve uma quantidade maior, mas teve um projeto muito grande de incentivo ao esporte. Então, existe um projeto que são ciclos olímpicos, né? Teria que começar a fazer um ciclo olímpico desse aí para poder ter atletas daqui a 8, 12 anos competindo para o Brasil. Eu acho que, na minha opinião, o aumento grande disso seria a introdução das crianças junto com o estudo nos esportes. Aí você aumentaria o número e você aumentaria o número de praticantes. E a gente aumentaria em questão de know-how com outros países, em treinamentos, a gente estaria na frente nesse sentido de aumentar o número de praticantes no país. Essa é a minha opinião. Anderson Lopes, quer acrescentar alguma coisa aí na fala do Solon? Quero sim. Então, o Solon colocou já, abrangeu bastante, mas eu queria citar uma coisa muito importante para esse país. Nós que somos da antiga, né, Solon? O esporte está introduzido na minha vida desde os meus 2 anos de idade, só a nível paralímpico, eu tenho 33 anos de esporte, já fui aí a mais de 22, 23 países, e vejo que na cultura brasileira esportiva falta muito ainda a ser acrescentado. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, lá as pessoas gostam de futebol americano, gostam de natação, de basquete, de vôlei, de beisebol, e é tudo nivelado, tudo por igual. O apoio, tanto da população, como da mídia, como do governo, é para todas as modalidades esportivas. Aqui no Brasil, a gente tem uma mídia excludente que só acha que futebol é a nova geração do país. Mais de 80% da nossa mídia televisiva escrita é destinada a só futebol, vendendo um mundo de ilusão para todas as outras modalidades esportivas. E também, nessa questão, não se tem espaço nas políticas públicas, como o bom Solon colocou aqui, para que a gente possa introduzir todas essas variadas práticas esportivas, inclusive das Paralimpíadas, nas escolas, nos centros universitários, onde a gente poderia, então, abranger um país muito mais acessível a todas as outras modalidades olímpicas e paralímpicas. E parar com essa parada, né, que eu acho errado, país do futebol. Não, aqui teria que ser o país do esporte. E eu acho que essa concepção é cultural dentro do coração de todos os brasileiros. Aprender que não existe só bola de futebol. Existe mais de 20, 30 tipos de bola. Até a bola do futebol americano é puxadinha. A bola do beisebol é maior um pouquinho. Enfim, para que a gente possa levar para as nossas crianças, para os nossos jovens, grande variedade de bola, né? Inclusive a bola do polo aquático, né, Solon? E diversificar realmente o esporte no nosso país. Perfeito. Anderson Lopes aí respondendo também a pergunta do professor Marcos Oliveira, presidente do grupo G10. Agora ela já está aí conosco, a nossa querida CEO da revista Valores e Negócios, Simone Soares. Simone, eu queria que você iniciasse com seu boa noite para todos os nossos telespectadores e na mesma fala você já faz a sua pergunta, para qual dos dois ou para os dois. Fique à vontade. Então, gente, muito boa noite. Eu agradeço por estar aqui. Quase que eu não conseguiria estar nesse momento, que foi uma mudança de datas, mas com certeza foi possível a gente estar aqui para fazer essa grande entrevista, né, que está sendo hoje com 2 grandes atletas dessa nossa linha esportiva que ganharam muitas medalhas, e a gente está aqui podendo hoje, com o nosso Anderson Lopes, estar falando um pouco sobre a Paralimpíada, que começa amanhã também, né? Esse grande esporte lá em Tóquio, para que todo mundo possa ver como são essas pessoas, como eles são fortes, como eles não se rendem a situações que desde nascença ou provocadas por motivos ocasionais da vida, que a gente sabe que não são, eles não se renderam e estão aí sempre muito fortes, fazendo essas grandes tentativas e alcançando inúmeras vitórias. Eu fico muito feliz de ter criado a Valores Negócios
ter podido estar com o Anderson lá, Clodoaldo, lá de Israel, a Fernandinha, para que a gente possa mostrar essas histórias. E assim como o Fernando falou, a gente precisa muito estar captando essas ideias, captando todas essas histórias, para que a gente não perca o rumo e coloque o Brasil novamente no horizonte necessário. O Anderson, que agora está na secretaria também, ele pode, como falou aí, né, ter uma experiência muitíssimo superior com tudo isso. Eu queria perguntar tanto ao Solon quanto ao Anderson o que é realmente, tem até um pouco de relação a essa pergunta que o Marcos fez anteriormente, né? Mas o que é para vocês, profissionais de esporte, relacionado a esse mundo empresarial no mercado em si, o que é a ideia da gente estar fazendo a inclusão esporte, cultura e negócios, assim como a Valores e Negócios está fazendo, tentando nesse projeto desde 2019, o que é para vocês a gente tentar juntos estar realmente colocando a nossa população brasileira junto à internacional, porque são muitos brasileiros que estão lá fora, para que a gente tenha condição de mostrar cada um desses profissionais. Vocês acreditam que a gente possa ter essa força e estar colocando todas essas histórias para gerar realmente os negócios que a gente tanto quer nesse nosso mercado brasileiro e assim ter todas as nossas oportunidades que são necessárias? É para os dois a pergunta. Vocês que são muito grandiosos, esportistas, medalhistas, com certeza vão saber respostas aí que todo mundo quer para esse nosso Brasil poder se desenvolver, porque a gente precisa disso. Vai lá, Solon. Vamos lá. Eu acho importante, olha só, eu acho que, nesse ela falou no valor de negócios, eu acho que os empresários, eles têm filhos, né? E os empresários também gostam de esporte. Então, seria importante a gente fazer uma parceria, eu acho, trazer o empresário, trazendo o filho dele para praticar esporte também, para a gente fazer o desenvolvimento do esporte nacional, porque aí vai aparecer os incentivos, que o Anderson sabe como ninguém, que tem lá, está sendo na secretaria, ajudar, porque muitos têm medo de ajudar, que vai ter represária do governo. Eu ouço às vezes, falo, se você ajudar, mas será que eu não vou ter represária? Eu falo, nada disso. Isso é fazer uma campanha nacional, trazendo o empresariado para ajudar o esporte. Muitas vezes ele vai ter os subsídios, vão ser diminuir dele, né? Ele vai ter uma facilidade maior. Então, existe sim uma campanha, que seria o movimento nacional dos esportes todo, paralímpico, todos eles, tentando trazer o incentivo da iniciativa privada. Se ajuda em tanta coisa que às vezes não tem um retorno como vai ter um retorno de saúde. Eu acho que o esporte, a ferramenta maior é a saúde, que a gente vai trazer a saúde. O mundo hoje em dia está precisando de saúde. Depois dessa pandemia, você pode ver, eu tenho um comentário a fazer, no meu esporte aqui, nós usamos muito pulmão, e quase não tivemos problema com a pandemia. Não teve casos quase de ninguém muito grave, então, e olha só, e foi conversado entre médicos, eu não sou médico, sou professor de educação física, e fico vendo, falo, gente, é impressionante, eu mesmo estou com 60 anos, não tive nada, e as coisas aconteceram normalmente. Então, existe sim uma maneira de juntar o Anderson como fala também como atleta e ao mesmo tempo como dirigente, né? Porque já está trabalhando no sentido de trazer recursos. Eu acho que existia sim uma aproximação. Agora, isso tem que vir em âmbito nacional, né? Vem de cima para baixo, para poder o movimento crescer. E essa é a proposta. A gente tem que fazer juntos, desde os pequenos, estudantes, empreendedores, empresários e celebridades iguais a você, porque assim a gente vai mostrar a força que o nosso país tem e a vontade que a gente tem realmente de fazer essa mudança existir. Agora é sua vez, Anderson. Então, complementando aí a linda palavra do nosso amigo Solon, né? Hoje eu, além de medalhista paralímpico, como ele bem colocou, estou na função de gestor público, estou superintendente de inclusão e projetos de ações socioesportiva do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Esporte. E o que ele falou com muita propriedade é verdade. Hoje no Brasil,
muito legal com os empresários no sentido da legislação de incentivo, tanto a nível de federal como a nível estadual aqui do Rio de Janeiro. Por exemplo, a gente tem uma lei de incentivo do Estado que o empresário faz um projeto incentivado junto com as propriedades esportivas e o governo do Estado certifica essas instituições para que ela possa fazer a retenção de algum percentual do ICMS. E eu falo com toda certeza, o Solon é prova disso, é muito difícil chegar no coração do empresário, saber que o negócio dele, né, pode crescer muito com apoio e incentivo. Eu não digo nem patrocínio, porque na verdade a verba é pública, a verba ele vai ter que pagar um imposto federal ou estadual mesmo. Contribua no esporte de base, ao qual a gente está falando muito aqui. Para quê? Para que tenha visibilidade e o seu produto tenha o retorno de uma marca que tem responsabilidade social. O grande barato no mundo é essa palavrinha, responsabilidade social, aonde a gente juntando os bons atletas que tem no Brasil, os bons projetos como é o do Tijuca Tênis Clube, como é o meu aqui de Niterói, da ANDEF, da Associação Niteroense dos Deficientes Físicos. Para quê? Para que a gente promova saúde e bem-estar. Hoje, por dados da Organização Mundial de Saúde, sabe que cada $1 aplicado em esporte tem um retorno de 3, 4, acho, em saúde. E isso que é muito importante para que a gente bote na cabeça do povo brasileiro. E, mais uma vez, eu falo, mudar essa cultura de um único esporte. Existe esporte para todas as classes, para todas as vontades e para todas as deficiências, ao qual eu tenho uma paralisia cerebral, que Deus permitiu que, através do meu lado direito, eu me tornasse uma pessoa diferente e, com esta minha diferença, pude rodar no mundo, jogar muito disco, lançar muito disco e quebrar muitos preconceitos com relação a essa incapacidade da pessoa com deficiência, que vocês vão ver amanhã na abertura da Paralimpíada de Londres, o segundo maior evento esportivo do mundo. Só perde de tamanho para Olimpíada, mas não perde de brilho, de garra, de determinação, de superação. Vamos acompanhar nossos guerreiros paralímpicos, gigantes paralímpicos, vão estar aí arrebentando por 2 semanas lá no Japão, lá do outro lado do mundo, em Tóquio. Santos e Anderson Lopes, respondendo aí a Simone Soares, CEO da revista Valores e Negócios. Eu tenho uma pergunta aqui para o Solon e para o Anderson, tá? A mesma pergunta para os dois, manda aí, já que são de modalidades diferentes. O Solon, polo aquático, e o Anderson, lançamento de disco. Eu gostaria que vocês falassem o seguinte para o nosso público. Ambos já deixaram de praticar o esporte de competição, né? Em Olimpíadas, claro. Mas eu queria que vocês passassem para a gente o que vocês observaram de evolução, né? Por exemplo, meu querido Solon Santos, nós hoje podemos nos surpreender até com todo o aparato que existe na natação. Se a gente pegar os nossos atletas de antigamente, né, até as próprias roupas dele era um verdadeiro desafio. Hoje o atleta, até com a sua roupa, a roupa que ele veste para competir, ela já é projetada para que ele quebre recordes, para que ele aumente cada vez mais o êxito nas suas modalidades. Como também acredito que no próprio lançamento de disco também evoluiu muito. O que vocês hoje dizem assim, poxa, se no meu tempo tivesse isso, eu teria conseguido muito mais do que eu consegui. Por favor, começa com Solon Santos. Primeiro, é importante falar o seguinte, eu ainda continuo praticando esporte master. Eu continuo competindo campeonatos mundiais de master. Eu também. E a coisa mais bacana do mundo é que os campeonatos mundiais de master puxaram os campeonatos aquáticos do mundo, de natação, de tudo, porque o público é muito maior. Então,
Tem o campeonato mundial aquático e depois tem o mundial de master. Então, eu continuo em atividade não só jogando master, né? E atividade também como treinador, porque eu sou o treinador, head coach do Tijuca, primeiro do time principal, então eu estou em contato direto ainda com a evolução do esporte. Então, eu acho que eu sou bem, posso dizer que eu estou preparado para responder essa pergunta. Essa semana se falou do polo aquático como o esporte de maior rendimento olímpico. Maior rendimento olímpico é o polo aquático. Eu joguei um polo aquático que era marcado homem a homem, que era marcação-pressão, e hoje em dia existem as zonais. A complexão física do jogador de polo aquático, eles eram muito mais fortes fisicamente, hoje em dia eles são mais longilíneos. São grandes, envergadura. Eu tive sorte de nascer com a envergadura de 2 metros, tenho 1,80 m e tenho um pé 45. Então, eu sempre bati perna para nadar e tenho um braço longo. Dentro d'água eu tenho 2 metros. Então, o pessoal fala, pô, você é pequeno fora, mas dentro d'água eu sou grande. Então, a evolução do esporte foi essa. Eu achei muito grande. No meu esporte foi isso. Hoje em dia, a velocidade do esporte é muito grande. Para você entender um pouquinho, o jogo tem 8 minutos cada quarto, que deve dar 15 minutos, dá uma hora e alguma coisa de jogo, sem botar o pé 1 minuto no chão, a piscina tem 2,30, 2,40 de fundura, é dinâmico demais. E outra coisa, toda vez que vai ao ataque tem 30 segundos de posse de bola. Se tem 30 segundos de posse de bola, um time bom, ele chega na frente de 12 a 15 segundos, ele tem 15 segundos para jogar e voltar. Vai e volta, vai e volta. É um jogo de basquete igual, só que no basquete o atleta corre, na natação, no polo aquático ele nada. E o recorde de 100 raso do atletismo, ele é 9 alguma coisa. E o recorde dos 100 livres da natação é 47 segundos. Então, para vocês terem uma proporção, a posse de bola no basquete é 28 segundos, no polo aquático é 30 segundos. Então, o que aconteceu com o esporte? O esporte ficou com dinamismo e uma complexidade física mais leve para ser mais rápido. Então, essa para mim que foi a mudança no esporte. No meu esporte não teve mudança de equipamento, tem qualidade de bola melhor, existe, por exemplo, os gols, eles são de alumínio, tem algumas coisas que mudaram. Agora, em si, em equipamento não tem nenhum, porque desde que eu jogava, a touca já tinha protetor para proteger o ouvido. Antes eu cheguei a jogar com a touca sem protetor, para não poder problema de furatinho. Agora, essa é a evolução que eu acho do polo aquático. Agora, o polo aquático é o segundo esporte em nível de dificuldade olímpico, perde para a ginástica olímpica, e agora é o de maior intensidade olímpica, é o de maior desgaste físico, é o polo aquático. Eu acho que no meu esporte é isso. O Anderson agora vai falar do arremesso de disco, que ele é um expert nisso, né, meu amigo? Pois é. Vamos lá. Então, sempre falando depois do professor Solon aí, complementando esse ícone aí do nosso esporte brasileiro, e eu também já fiz natação, Solon. Eu comecei o esporte paralímpico fazendo natação. Mas a minha prova, ela vem dos primórdios da história. O senhor, como professor de educação física, sabe que o descóbulo, né, é o exemplo, é a marca da educação física, e eu passo esse esporte. E o descóbulo, há milhares de anos, ele lança disco, né? Vamos dizer assim. Então, o disco não teve muita evolução, ela é feito basicamente como foi feito em Atenas, na primeira Olimpíada. A gente só se adapta porque tem que usar uma sapatilha, enfim. Mas na questão do lançamento, da vitalidade, se deu através do treinamento. A cada vez que o homem treina mais, ele consegue correr mais rápido, ele consegue nadar mais rápido, ele consegue lançar mais rápido. E Deus já me condecorou com um resultado que eu nem esperava. Eu, na minha categoria de deficiente, eu bati o recorde mundial. Sabe o que é você ser lá o primeiraço do mundo? Ninguém lançou disco mais longe do que você. Então, graças ao meu bom Deus, ele me iluminou e eu pude acontecer isso em 1997, na Copa América de Mar del Plata, na Argentina, e eu fui o homem, com a minha deficiência, que lancei o disco mais longe, brasileiro. Mas claro, lógico e evidente, né, foi quebrado, mas eu consegui ficar por mais de 10 anos com esse recorde, mas a evolução do esporte paralímpico também é muito gigante. Hoje, complementando a pergunta, se eu pudesse ter uma tecnologia que não tinha no meu tempo,
esses produtos aí naturais, vamos dizer, né? Os whey protein, os protéticos, a medicina esportiva, né? A biomedicina que avalia aí o movimento do corpo humano. Eu há 30 anos não tinha isso, era pão com ovo, vitamina, fruta, e hoje a gente tem muitos complementos alimentares para que o organismo possa trabalhar bem melhor. Muito bem, Anderson Lopes e Solon Santos, ao vivo aqui no nosso programa. Lembrando que amanhã começam os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e hoje o Balanço Diário falando exatamente do atletismo, falando aí da força dos nossos atletas, sendo representados hoje aqui por esses dois grandes ícones aí do esporte, Solon Santos e Anderson Lopes, acompanhados, claro, pelo professor Marcos Oliveira, do grupo G10, e Simone Soares, CEO da revista Valores e Negócios. Professor Marcos Oliveira, sua pergunta aí para quem, por favor? Então, hoje está difícil perguntar para quem, porque são dois grandes ídolos, né? Grandes duas celebridades do mundo paralímpico, olímpico. Na verdade, para mim não tem diferença, né? O que os paralímpicos fazem em relação a quem é campeão olímpico é a mesma coisa, né? Eles fazem coisas fantásticas. Mas a pergunta para os dois da seguinte maneira: como é que faz para um atleta ter sucesso, né, ser campeão? Quais são os ingredientes que um atleta precisa para ganhar uma medalha, né? Tipo assim, é treinamento, é esforço, é disciplina, é vocação. Quer dizer, eu queria que cada um aqui, porque esse programa está sendo agora transmitido aqui para o planeta, né? Não para o Brasil. Internet vai para o mundo, né? Então eu queria saber de vocês isso. Quais são os ingredientes que um atleta precisa para ser vencedor, para ter sucesso? Primeiramente, Solon Santos, um dos maiores ídolos do polo aquático. Professor, primeiro, eu acho que eu vim de esporte coletivo. Então, o esporte coletivo é diferente do esporte individual. O Anderson vai falar que ele tem que se dedicar sozinho para tentar uma melhora na alta performance do esporte dele. O meu já depende muito da equipe toda. Então, para um atleta chegar ao estrelato, por exemplo, no polo aquático, o que eu posso dizer? Teria que se fazer um trabalho, primeiro, de fazer uma seleção permanente que ela jogasse o tempo todo. O polo aquático é igual ao futebol, igual ao basquetebol, igual ao voleibol, esportes coletivos que tem que jogar. Se não jogar, você não adquire melhora. E o mais importante é você formar uma equipe, pegar psicólogos que façam a cabeça dele se tornar de vencedor, tem que ter resiliência o tempo todo, alto rendimento é resiliência. Tem que vir, e as adversidades acontecem, e ele vai e supera isso tudo. Então, eu acho que para você ganhar uma medalha em esporte coletivo, ela é difícil, porque as equipes, o que acontece? Elas se preparam todas e você tem que ter uma equipe completa. Não adianta. Você individual, se você se programar, você talvez tenha uma condição melhor de conseguir essa medalha do que um esporte coletivo. Para você ter noção, o polo aquático é o primeiro esporte coletivo do mundo, foi jogado na Olimpíada de 1900, é o primeiro esporte coletivo que o Brasil foi a uma Olimpíada, todo mundo pensa que é futebol, não, é o polo aquático. 1920, Etuérpia, o Brasil foi ao Mundial de Polo Aquático. Então, o Brasil já participou de vários mundiais de polo aquático, sendo que em 1984 foi a última Olimpíada que o Brasil se classificou em pré-olímpico, que eu classifiquei no pré-olímpico de Roma, e nós fomos jogar a Olimpíada em Los Angeles. Já a Olimpíada, aí ficou anos sem ir à Olimpíada, em 2016 o Brasil foi como país sede. Então, participou dos Jogos Olímpicos. Agora, de novo, o Brasil foi tentar a vaga olímpica na Olimpíada, no pré-olímpico, e não conseguiu, perdeu para a Grécia a vaga, e a Grécia foi a vice-campeã olímpica, fez a final com a Sérvia é bicampeã. Mas tem uma coisa importante no polo aquático, é que é o seguinte, a Iugoslávia, ela foi a campeã de 84 e 88, dos anos 80, olímpica. A Iugoslávia virou 3 times fortíssimos, virou Sérvia, Croácia e Montenegro. Então, tirou 2 vagas do mundo.
Existe um número de praticantes, você vê, tem polo aquático pelo mundo inteiro, só vão à Olimpíada 12 equipes, masculina e 8 femininas. O polo aquático feminino começou do ano 2000 para cá, feminino. Então, o masculino não, é muito antigo. Então, eu acho que para você conseguir uma medalha olímpica, a Grécia, na Olimpíada de Los Angeles, eu me lembro que eu joguei com a Grécia 2 vezes. Joguei com eles no pré-olímpico, empatei de 10-10. Depois joguei com a Grécia de novo em 2011, no ano seguinte, em 1984, e joguei, empatemos de 11-11. Então, a Grécia, nesses anos atrás, que era igual ao Brasil, eles estavam igualzinho a gente. Japão a gente ganhava time, ganhava vários times. Hoje, esses times progrediram e você vê... Hoje, a Grécia é a atual vice-campeã olímpica. Fez-se um projeto no esporte deles, botaram para jogar, desenvolveu intercâmbio muito grande com as equipes europeias, que é o forte do polo aquático, é as equipes europeias, Hungria, Itália, Espanha, são os países fortes do polo aquático. Então, a ideia de massificar para poder ter um número grande de garotos, desenvolver o esporte pelo Brasil inteiro para pegar o pessoal do Sul, que o pessoal do Sul é grande, é alto, como o voleibol fez um trabalho. Hoje em dia, a geração do voleibol é uma geração enorme. Eu peguei gerações muito mais baixas, que eu acompanho o esporte há muitos anos, e vejo que o Brasil desenvolveu o voleibol dessa maneira. Fez-se um projeto muito bacana olímpico. Eu sempre falo, o meu esporte ainda não conseguiu fazer, é um plano estratégico, tem que fazer um plano estratégico para o esporte. Acho que isso é a minha opinião sobre o polo aquático. Muito bem, Anderson Lopes agora respondendo aí ao professor Marcos Oliveira. Primeiramente, a gente também tem que levar em consideração, né, que o cume, né, do esporte olímpico e paralímpico, as competições internacionais, o Solon vai concordar aí comigo, é um cume muito apertado. Existe 7 bilhões de pessoas. Medalha olímpica ou paralímpica só existe 3. Campeonatos mundiais também só existem 3. É muita gente tentando. E só os que mais treinam, que estudam e criam habilidade é que podem estar nesse rol da capacidade humana de superar suas próprias limitações, porque a gente abre mão de muita coisa. Por exemplo, o Solon também deve ser prova disso. Eu me preocupei muitas vezes com a minha saúde mais do que qualquer outra pessoa, porque imagina você treinar um ciclo olímpico ou paralímpico por 4 anos e chegar numa Paralimpíada, ficar gripado, perder, se machucar. Então, eu nunca fui de noitada, eu nunca fui negócio de bebida, eu sempre preservei a minha saúde, abdiquei a minha mão de muita coisa para conseguir chegar onde cheguei e alcançar meus sonhos. E as pessoas desistem muito rápido. Essa cultura brasileira, né, voltar de novo para o assunto de um esporte único, tem que ser desmistificado. Para vocês terem uma ideia, a minha prova é o lançamento de disco. Eu errei muito mais do que acertei. Para ganhar uma medalha de bronze na Paralimpíada, por exemplo, de Atlanta, eu treinava 200 a 300 lançamentos por dia. Multiplica isso aí por semana, por mês, por ano, e multiplica por isso por 20 anos. Vai dar mais de 1,5 milhão de lançamentos para acertar um lançamento. Então, eu falo que os atletas, eles são uns bons exemplos para que a sociedade possa crescer cada vez mais com essa capacidade humana de errar, aprender com o erro, superar, ganhar medalha, perder medalha, ter resiliência e dar a volta por cima. O professor Solon falou da questão aí do polo aquático, que a gente tem que ver o biotipo das pessoas, né? Hoje, a característica fundamental de um bom atleta é um ser com boa saúde. Por exemplo, a gente precisa também que os nossos centros universitários parem só de botar na cabeça dos profissionais de educação física, não sei se o Solon vai concordar comigo, que saem com seu canudo na mão e vão para uma academia ensinar crossfit. Isso é importante, ensinar musculação, isso é importante, o corpo ficar bonito. Eu quero ver o cara sair dali
e montar uma equipe de atletismo porreta no Brasil, construir uma base de polo aquático e natação com fundamentos em treinamento de alta performance, se dedicar e serem bons profissionais de educação física. Então, eu acho que falta isso também na cultura educacional do nosso país, para que se formem profissionais com muita categoria acima. Então, por exemplo, hoje, se eu procurar um treinador para mim de lançador de disco, eu quase não vou ter, porque a gente não tem essa metodologia e essa influência dos centros educacionais de ter uma pista de atletismo, de ter uma área de lançamento. E aí que eu falo melhor, né? O Brasil tem praia, tem rios, e a gente tem grandes nadadores, né, Solon? Mas a gente também tem nas comunidades mais carentes crianças que correm demais para fazer uma prova de atletismo e não são achadas, que lançam, tem muita força física e às vezes são usados todos esses dons que Deus nos deu como ser humano, são usadas em outras atividades e não são detectadas por esses profissionais que poderiam ser muito bem mais formados nos nossos centros universitários. Então esse é meu ponto de vista. Muito bom, Anderson Lopes. São 18 horas e 44 minutos. O assunto hoje é Olimpíadas e Paralimpíadas. Exatamente. Amanhã começa os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Simone Soares, CEO da revista Valores e Negócios. A gente vai ter que correr um pouquinho agora. Pergunta e resposta, né? Por causa do tempo. Nós temos ainda 15 minutinhos. E aí, Simone? As informações aqui estão sendo magníficas, tudo a ver com isso que eu estou fazendo desde 2019, com esses atletas maravilhosos que estão sendo entrevistados aqui. O professor Marcos também, que é uma pessoa que eu estou acompanhando desde 2017. E a gente está aqui hoje apresentando para a população, de uma forma geral, esses ouvintes todos que temos aqui nos acompanhando, estratégias que podem ser utilizadas de uma forma geral para esse nosso mercado se reconstruir. Então, Anderson e Solon, vocês, com toda essa experiência, agora usando, né, um pouco do lado feminino, o que vocês acham nesses esportes que vocês se encontraram, são medalhistas, o que vocês acham das mulheres junto aos esportes de uma forma geral, mas principalmente nessas que vocês conseguiram se encontrar e fazem uso até hoje como master? Tem, assim, algum tipo de diferença, já que nós estamos sempre querendo levar o lado feminista, sendo bem enquadrado, não tendo perdas? O que vocês acham? A gente, no lado do esporte, as mulheres também podem se capacitar a ponto de estarem, que a gente está vendo muitas aí, né, com grandes medalhas também, mas a ponto de estarem enquadrando esse lado educativo junto a comunidades e até mesmo nas escolas de uma forma geral. Vocês encontram essa possibilidade de unir homens e mulheres e vendo também as mulheres como possíveis integrantes dessa nossa proposta da reconstrução? Solon ou Anderson? Deixa o Anderson começar essa aí que eu vou falar depois. Tá, valeu, Solon. Passou o bastão. Então, é fácil. Para você ter uma ideia, Simone, a Paralimpíada agora de Tóquio, que começa amanhã, em 2020, queria chamar todos aí para a gente ficar de olho nesses grandes guerreiros. 253 atletas vão estar lá nas terras nipônicas, tentando um objetivo muito maior do que ganhar só a medalha ouro, prata e bronze. Ganhar a medalha da cidadania e a medalha da vida. Que essa galera vai se tornar o exemplo para muitas pessoas que se tornam pessoas com deficiência no nosso país e, infelizmente, estão dentro de casa sem o direito de ir e vir, porque os nossos políticos pensam que a deficiência é dar no outro. E eu falo que é mentira, a deficiência dá no ser humano. E quando dá no ser humano, a gente sabe que a vida não pode parar.
quase 30 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, incluindo meninos e meninas, e ainda terem a esperança de ter uma pátria solidária, onde a palavra inclusão possa ser realmente usada e respeitada. Por que eu falo isso? Porque a pessoa com deficiência está no momento, mas eu tenho certeza e convicção absoluta que todos os brasileiros vão se tornar uma pessoa com deficiência. Anderson, o que é isso? Você está falando isso? Por quê? Claro, todas as pessoas que desejam ter qualidade de vida e vão ficar idosas vão se tornar uma pessoa com mobilidade reduzida. E se ela tem mobilidade reduzida, ela se torna uma pessoa que tem uma ação especial, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. E assim, qual é o papel do Anderson e dos atletas paralímpicos que vão estar superando as limitações lá amanhã em Tóquio? Mostrar para o Brasil e o mundo que o mundo é para todos, que temos que ter as mesmas oportunidades. Oportunidades essa que, Simone, que o mundo está abrindo para o esporte feminino. A maior delegação paralímpica do Brasil vai estar em Tóquio. Na Olimpíada agora que passou, né, Solon? As meninas arrebentaram. Dominando. Sininho. 13 anos, gente. 13 anos. Que dom que essa menina tem no skate. Essa revelação do esporte. O Ítalo também lá no surf. São esportes genuinamente que o povo brasileiro gosta. E é isso que é o grande barato para a gente conquistar mais esporte para as nossas meninas que querem avançar tanto nos esportes individuais e no esporte coletivo. E, Simone, respondendo a tua pergunta, está crescendo muito a mulherada, graças a Deus, está tomando o espaço dela de direito. Muito bom! Solon Santos! Eu acho que as mulheres são tão especiais que nós todos nascemos de uma mulher, né, cara? Então, isso. A nossa mãe, a gente tem pai, tem mãe, mas a mãe é sempre especial para qualquer um. A mãe é a mãe, onde nascemos dela de 9 meses na gestação, então é importante. Simone, o esporte feminino está num crescimento muito grande. Hoje em dia, a Olimpíada, só vê a frequência olímpica dos atletas, você vai ver como aumentou o número feminino. Então, eu vejo aqui dentro do clube aqui, as mulheres se dedicando. E outra coisa, a dedicação da mulher, eu acho que é maior do que a dos homens, porque ela consegue se organizar, depois ela fica mais velha, ela tem filho. Eu tenho atletas aqui do polo aquático que o nosso amigo Crivella dirige, né, que trabalha comigo, Ricardo Crivella, e elas vêm com filho e jogam e fazem esporte. Então, eu vejo muito isso. E o homem tem sempre, tem um problema. Não, mulher, eu acho que ela é mais organizada, então a performance da mulher tem tudo a crescer. Que esse negócio, que esse esporte é para homem. Outro dia eu estava ouvindo um negócio dizendo que antigamente a mulher não podia fazer esporte. E fizeram uma lei. Eu falo, o que é isso, gente? Não, como é que é isso? É igualdade total, no meu pensamento. E uma coisa eu vou falar aqui, eu não sei se o Anderson sabe esse número. Hoje, temos 2.500 atletas, olha só, desculpa, tinha 1.500 atletas até o ano da Olimpíada de 2016. Atletas que participaram de Olimpíada, não Paralímpica. Eu vou perguntar a Paralímpica a você depois. Tinham 1.500, então eu fazia parte desse seleto grupo de 1.500. No Brasil, tivemos mais de 500 atletas, então chegou a 2.000. E agora nós temos o número que aumentou, que eu acho que está em torno de 2.600, 2.500. 2.600 atletas na história das Olimpíadas, os brasileiros que praticaram a Olimpíada. Então, esse número, você fala assim, poxa, nós somos 260 milhões, 250 e poucos milhões de habitantes. Você vê, eu estou nesse grupo seleto, que muitos já passaram, já repetiram. E eu queria entender quantos são paralímpicos que tem nesse número. E hoje, nesse número, a gente vai fazer um estudo disso para saber quantas mulheres participaram de Olimpíada, desses 2.600 normal, e homens. E na Paralimpíada, a mesma coisa, para saber. A gente vai ver que o crescimento da mulher, eu acho que em Olimpíada, é maior do que o do homem. Na minha concepção se pegar, começar a levar, antes era mais homem, você vê a Maria Lenk, nadadora, ela foi a primeira mulher a uma Olimpíada. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, conversar com ela muitas vezes, ela nadava até 90 e poucos anos no Flamengo, e ela, gozada, a passagem dela foi dentro d'água, ela teve um infarto dentro d'água, com 90 e tal de anos, ela morreu onde ela sempre sonhou em morrer, dentro da piscina. Então ela é pioneira disso, né?
E eu acho que as mulheres, sim, Silmar, estão muito inseridas no esporte. Anderson, depois você me responde esse número de Paralímpica contra as mulheres e o número de atletas que tem. Importante saber isso. Muito bem, Solon Santos e Anderson Lopes. Olha, gente, nós já estamos quase no finalzinho do programa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, assim, bem rápida, para o meu querido Anderson Lopes, tá certo? E depois eu vou querer as considerações de vocês, tá? Mas essa pergunta aqui, Anderson Lopes, eu queria que você me respondesse o seguinte: por que as nossas delegações brasileiras, a delegação que vai começar amanhã, né? A nossa delegação paralímpica, por que geralmente nas Paralimpíadas os atletas conseguem mais medalhas do que os atletas que vão nas Olimpíadas? Você acha que o fato dessa deficiência, entre aspas, se torna até uma eficiência muito maior em termos de treinamento, em termos de mostrar realmente o seu poderio, conquistar um espaço maior? O que é que você acha, na sua opinião? Primeiramente, o Brasil é uma potência paralímpica, até mesmo porque a gente vai estar lutando lá em Tóquio para estar entre os 10 países em número de medalha, né? O esporte paralímpico cresceu mais do que o esporte olímpico no Brasil na quantidade de resultado, mas na quantidade de medalha, isso aí é justificado também porque existe mais provas para pessoas com deficiência. Por exemplo, eu compito só com os paralisados cerebrais, tem os cadeirantes e tem os amputados. Então, na prova de atletismo, a chance de medalha é 3 vezes maior que um olímpico, por exemplo. Então, essa quantidade de medalha também se dá pela quantidade de provas paralímpicas que existe também fazendo, né? Então, tentar desmistificar um pouco essa questão da quantidade de medalha. Lógico, claro e evidente, na totalidade do mundo todo, o Brasil estando aí entre as 10 maiores potências, isso é um grande avanço para mostrar aí a capacidade de todo brasileiro nessa luta de inserção. Então, essa garra e essa determinação que a gente tem aqui no povo brasileiro, que eu falo sempre. Ok? Ok. Infelizmente, nós estamos aí já no finalzinho do programa. Eu queria agora abrir um espaço aí, tá? Vamos começar então com Solon Santos. Solon, por favor, o seu boa noite, suas considerações finais. Muito obrigado por estar conosco, viu? Grande alegria e um programa que com certeza nós vamos ter outros programas com a presença de vocês. Fica aquele gostinho de quero mais, né? Vamos ver se depois das Olimpíadas, depois dos Jogos Paralímpicos, a gente faz outro, até para analisar o resultado do Brasil. Solon Santos, seu boa noite. Olha só, a minha bateria estava acabando, eu corri aqui para botá-la no carregador. Então, olha só, primeiro um grande prazer estar aqui falando com vocês, né? E poder passar um pouco da experiência nossa de tantos anos de esporte, né? E saber que a gente está agora na torcida pela Paralimpíada, que começa amanhã. Eu adoro ver, Anderson, eu adoro ver a Paralimpíada e vou ver com o maior prazer, vou me divertir lá, vejo a alta performance e as pessoas se divertindo. E depois eu vou falar, você falou das pessoas que têm alguma deficiência, eu tenho uma que eu vou te contar quando eu estiver contigo pessoalmente, você vai ficar bobo, um acidente que eu sofri e superei isso tudo. Fiquei perdido do pé, eu tenho normal, jogo normal, eu tenho uma deficiência, eu sou um deficiente, mas minha cabeça sempre é de vencedor. Não tem essa de que está deficiente que vai ficar impossibilitado. Continuo praticando esporte, jogando waterpolo, normalmente. Tá? É um prazer estar aqui com vocês, falando como técnico do Tijuca e representando o Tijuca, que temos o departamento aqui de Paralimpíada também. Tá? Prazer falar com vocês. Obrigado, Solon Santos.
Meu querido Anderson Lopes, muito obrigado pela participação. Como falei agora há pouco, vamos fazer outros programas depois e com a sua presença, a sua participação, quem sabe para analisar aí também o resultado dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Seu boa noite. Bem, na verdade foi um grande prazer, né, de coração estar aqui falando um pouco da experiência de um atleta paralímpico. Muito honrado de estar aí com a Simone, com o Marcos, com o Solon. Mando um abraço aí, pessoal do Tijuca Tênis Clube, Melescal Pedrinha, a grande Carol aí que está com o pessoal na piscina do esporte paralímpico. Ao teu público que está nos vendo aqui agora, né? Esse programa de televisão fundamental para a diversidade humana, para mostrar todo o nosso potencial e vários temas que trazem relevante para a sociedade. Lembrando, para a Olimpíada de Tóquio começa amanhã, a abertura bem cedinho, 8 horas da manhã. Fiquem ligados, espetáculo da vida vai acontecer. Quem quiser mais também saber sobre o Anderson Lopes, me acompanhando nas redes sociais, @Anderson Lopes Paralímpico, @Anderson Lopes Paralímpico, e vocês vão saber um pouco mais da minha vida e do mundo das pessoas com deficiência, da política de inclusão do Brasil e do mundo. Um forte abraço a todos. Obrigado, Anderson Lopes. Meu querido amigo, parceiro, Marcos Oliveira, presidente do Grupo G10. Seu boa noite, suas considerações, por favor. Boa noite. O que eu quero deixar registrado aqui é o seguinte: eu estou aqui ao lado de 4 campeões, né? Você, nas Olimpíadas do Jornalismo, né? Um grande exemplo de jornalista, vai ser homenageado por isso no G10. Solon, um grande herói, né, do polo aquático. Eu sempre que fico perto dele, eu quero segurar a emoção, mas não tem como. É um cara que é emocionante, é um herói. Eu acho que é um ídolo e um herói brasileiro. O Anderson, também um amigo, um outro herói, né, paralímpico, mas para mim de deficiente não tem nada. Ele se supera a cada momento, ele deixa uma inspiração, um exemplo de vida. E a Simone, né, uma querida, né, a linda Simone, sempre exalto isso, que é uma mulher linda, inteligente, e tem essa revista Valores e Negócios, que tem um conteúdo maravilhoso, que também presta muito serviço ao esporte e à cultura. Então, um beijo no coração de vocês todos. Quando eu chego perto de vocês, eu fico pequeno, porque vocês são muito grandes ídolos. Um beijo. Beijo, Marcos Oliveira, presidente do Grupo G10. Minha querida Simone Soares, CEO da revista Valores e Negócios. Seu boa noite, suas considerações. Então, gente, como o Marcos disse, são momentos muito especiais. Nós estamos aqui há vários meses participando do seu programa, Fernando. Muito bom, a gente está sempre com muitas pessoas aqui sendo apresentadas, né? E hoje, especial pela Paralimpíada, foi possível estar com o Anderson Lopes. E, caso vocês queiram também estar sabendo mais, assim como ele disse, Anderson Lopes Paralímpico, aqui na Valores e Negócios, vocês também vão ter a história do Anderson e do Solon, que a gente está para colocar. O Anderson já está, foi na 3ª edição. Mas, gente, olha, é muito bom a gente estar juntos para que esse nosso Brasil possa se recuperar. A pandemia chegou para nos mostrar a necessidade dessa coletividade. E mais ainda... Caiu a bateria atrás da tomada. Aqui embaixo tem, cara. Pô, mas um barulheiro, tu não estava ao vivo agora. Ok. Caiu, produção? Simone, tá na linha ainda? Tá conectada, Simone? Estou aqui, ó. Pronto, Simone, vamos, por favor, termine para a gente, tá no horário já, mas pode concluir sua fala, pode concluir. Não, então, gente, aí são problemas técnicos, a gente sabe que o digital tem esse porém, mas com certeza a gente está aqui para mostrar que apesar das falhas, a gente tem os resultados. Então, não se amedrontem, a gente vai vencer e com certeza, se vocês querem estar aqui na Valores e Negócios, pode me procurar, @Valores e Negócios. Uma ótima noite a todos.
Muito bom, muito obrigado então a todos aí que participaram do programa conosco, meu querido Marcos Oliveira, presidente do Grupo G10, Simone Soares, CEO da revista Valores e Negócios, Solon Santos e Anderson Lopes. Obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Muito carinho por todos aí, obrigado pela audiência, desejo uma ótima noite, que Deus derrame bênçãos na tua casa, na tua vida. Nosso encontro é amanhã, hein? Às 17 horas com o seu programa Balanço Diário. Tchau, Brasil, até amanhã. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Leve o seu carro onde pode confiar.